amiga, genial, genial. Sua cabeça é brilhante. Vou começar. E aí, amigas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, porque eu estou aqui com uma convidada belíssima que falar sobre um assunto que vocês já pedem há um tempão, mas que eu queria muito falar com outra pessoa que só as vozes da minha cabeça não dá conta. Então hoje, pra gente falar sobre a famigerada síndrome da impostora, eu trouxe quem? Eu trouxe a multifacetada, porque ela é jornalista, escritora, empresária, influenciadora, corredora, sócia do Galeto Leblon, reza a lenda, e dona de um carisma ímpar, Duda Hidel. Ai, se você falar sobre Galeto Leblon que eu sou sócia, as pessoas vão acreditar. Elas vão acreditar, porque quando eu chego lá, eu sento falando assim, eu pago esse PTU, eu pago esse PTU. Aí uma vez me perguntaram, tipo, você é dona daqui? Eu gasto meu salário aqui. Eu amo porque, cara, eu sempre fui muito fã do Galeto Leblon. Ano passado, 2023 eu comemorei meu aniversário de 30 anos lá com a minha família e com as minhas amigas, de tanto que eu amo aquele lugar. Sim. E, tipo, ele não tem... Eu sinto que ele não tem um apelo que ele deveria ter, cara, entendeu? Até puxando um pouco do gancho pra esse negócio da síndrome da impostora, o Galeto Leblon é um dos únicos lugares que eu consigo ir e desligar a minha mente. Eu simplesmente desligo e consigo ficar socializando, conversando e não pensando em trabalho. É o lugar que eu fico em casa, assim. É muito maravilhoso, ó. É muito bom. Se você não sabe o que é Galeto Leblon, ele é uma galeteria Sim. do Leblon. É. Autoexplicativo, um dos restaurantes mais tradicionais do Rio de Janeiro, com certeza. E eu acho que é onde tem os drinks mais baratos da Dias Ferreira. Eu também porque acho. é tudo muito caro, então lá é um drink, não é barato, mas também não é, assim, exorbitante quanto é no Leblon. Então ele é delícia, Exato. E os garçons são família, todo mundo é legal, o gerente é maravilhoso, o Carlos é tudo, Fabiana é maravilhosa. A picanha é maravilhosa, o arroz de brócolis é ótimo. Gente, isso não é uma publi, mas poderia ser. Poderia, a gente se ama. Mas é bom demais. Antes da gente começar, eu só vou me apresentar para as amigas que talvez não me conheçam e estejam vindo aqui por você, Duda. Então, olá, queridos e queridas. Eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E hoje estamos com Duda para ela dar os conselhos que ela precisa escutar, que eu preciso, que você precisa. O Fidel tá aqui atento, tomando notas. Super, ele está, porque a vida dele também é muito difícil, tadinho. Difícil, né, filho? Impostor, né? Você se sente um impostor sendo tão lindo assim? Ai, Duvido. perfeito. Amiga, você fala muito sobre essa questão da síndrome da impostora, tanto nos stories, e agora você começou recentemente até uma série, né, no Instagram falando sobre isso, que tá maravilhosa, edição impecável, narração perfeita. E eu me identifico muito. Eu sinto que a gente divide muitos neurônios ali, sabe? Vários stories que você faz, eu falo, caraca, eu já fiz um podcast disso. Eu não sei, sabe? Eu falo, gente, eu tava pensando isso ontem, a Duda foi lá e falou, é exatamente isso. Então, assim, eu sei da onde vem as minhas síndromes de impostora, como que foi surgindo, mas pra você, qual foi... Você lembra, assim, de quando mais ou menos começou essa sensação de síndrome do impostor? Eu não sei se você vai lembrar, assim que a gente se conheceu, um dos primeiros assuntos que a gente teve foi que eu tava contando que eu achava que eu não tinha aproveitado muito essa fase dos 20 e poucos, assim, bem pouquinho, porque eu me cobrava muito, principalmente a época de chopada de faculdade, essas coisas, eu sinto que eu não vivi tanto isso, porque eu me cobrava muito pra ser excelente. Eu estudei, eu sou de Fortaleza, então eu estudei em Fortaleza, fiz colégio em Fortaleza, e quando chegou no terceiro ano do ensino médio, meus pais sempre foram pessoas muito apoiadoras. Então, minha mãe, ela dizia assim, você quer ser artista? Tá, então eu vou te colocar no teatro, vou te colocar na dança, fazer aulas de inglês. Eles sempre foram, assim, muito apoiadores, e ainda bem, eu me apropriei muito bem dos privilégios que eu tinha pra usar e usufruir muito disso, né? Então, minha agenda sempre foi muito lotada, desde pequenininha. Eu saía do colégio, aí ia pra aula de teatro, pra aula de balé, depois ia pro inglês, aí fazia até fisioterapia vocal, fazia várias coisas, assim. Caraca! Eu fazia muita coisa, amiga, muita coisa. E aí eu sempre tive isso porque eu gostava disso. Só que quando chegou no terceiro ano e eu disse que realmente era a carreira que eu queria seguir, minha mãe foi super a favor, mas ela disse assim, eu acho ótimo você querer fazer teatro no Rio e eu acho que você tem que ir, porque há 12 anos atrás o que a gente tinha era Globo e pronto. Hoje em dia a gente tem vários outros canais de streaming, não precisa estar aqui no Rio de Janeiro pra fazer isso. Não, naquela época era teatro tablado, era Cal, era exato, Wolf Maia. Fiz tudo isso, fiz todos. Mentira, eu não sabia disso não. Eu fiz tablado, fiz Wolf Maia, só não fiz Cal. Eu fiz alguns cursos pequenos na Cal. Caraca. Mas eu fiz tudo isso. E aí minha mãe disse assim, eu concordo, você tem que ir pro Rio, mas eu vou te pedir só um favor. Não que eu esteja desdenhando e achando que você não vai dar certo como atriz, mas eu queria que você tivesse um plano B.
E pode ser qualquer um. Se você disser assim, eu quero fazer o plano B em cinema, faça o plano B em cinema, mas eu quero que você tenha um plano B. E eu optei pelo jornalismo. Então o que é que aconteceu? Eu me mudei pro Rio sozinha, eu fazia jornalismo de manhã na PUC, teatro à tarde, no Wolf, e à noite eu gravava vídeo pro meu canal, no YouTube. Caramba, meu Deus do E eu céu. que editava, né? Porque naquela época era isso. Então, eu comecei a me cobrar muito porque eu precisava fazer eu dar certo. Uhum. Era assim, um investimento. Meus pais estavam investindo pra eu estar no Rio. E nunca foi uma pressão da minha mãe. Minha mãe dizia Sim. assim, cara, se você não gostar, se você vê que não é isso, volta, a gente tá aqui, esperando por você. Só que me colocava uma pressão de que eu Não, precisava o bom dar da certo. síndrome da impostora é que também tem esse lado perfeccionista que Sim. povoa, que assim, ninguém precisa botar pressão na gente, porque A gente já bota. se coloca, a gente já tudo fica nosso. louca sozinha. Exato. E aí eu me colocava uma pressão de dar certo. E eu acho que a minha síndrome da impostora começou exatamente nessa fase, assim, 18 anos, porque eu tentava ao máximo conseguir, assim, tudo. Eu tinha que fazer dar certo. Então, eu não podia ser a aluna que só passa de ano na faculdade. Eu tinha que ser a aluna que passa com CR alto. Uhum. Eu não podia ser, pra quem, não sei, em Fortaleza não chamam de CR, mas é a nota, tipo, base. Assim, o meu CR tinha que ser alto. Eu me formei com CR, se não me engano, 9.2. Caraca. Eu era Que é essa tipo a pessoa. média de todas as notas, basicamente. Exato. E aí eu tinha que fazer dar certo ali como jornalista. Eu tinha, no teatro que eu fazia Wolf, eu sempre tentava pegar o papel de protagonista. E pra me esforçar, pra dar o meu melhor no YouTube, eu tentava ao máximo gravar a quantidade de vídeos necessária. Então eu fazia de tudo pra funcionar, eu tinha que fazer funcionar. E aí eu trabalhava, ainda tem esse PS. Como o meu canal no YouTube não dava retorno financeiro, eu trabalhava como animadora de festa infantil aos finais de semana para conseguir dinheiro. Cara, tipo, a minha melhor amiga na época da faculdade também fazia exatamente isso. Ela se vestia de Bela. Exato, de... Bela, Aham. Cinderela, já fiz Aham. muito aniversário de criança. Ela fazia muito isso, ela fazia isso e ela fazia figuração na novela da Record. Umas coisas assim. Totalmente aleatório, assim, era o que eu 100% fazia. Eu aleatório. fazia muito isso, assim, trabalhava como animadora de festa infantil em aniversário de criança nos finais de semana. Então, eu precisava, assim, eu tinha que sentir que eu tava me esforçando. Sim. Então, isso começou, assim, desde nova. E foi, por um lado, muito bom, porque eu dei certo. Mas eu sinto que eu perdi algumas coisas, mas não me arrependo. Eu nunca fui pra chopada de faculdade, pra Jux, eu nunca fui pra essas coisas porque eu tava esperando outra coisa acontecer na minha vida. Então eu tinha que depositar energia ali. Assim, não me arrependo, mas sinto falta. Se eu pudesse, eu teria equilibrado um pouquinho mais. melhor. Eu acho que a grande questão também é que se fosse só essa coisa de você, eu quero tentar o meu melhor e dar o meu melhor e tudo mais, e você entregar o seu melhor ali e ficar satisfeita com isso, o problema é que quando você tem essa síndrome de impostor é que mesmo você entregando o seu melhor, ainda assim você tá o tempo inteiro se questionando, putz, mas será que eu fiz bem mesmo? Poderia ter feito mais. Isso aqui dava pra eu ter ido além tal ponto, porque é aí que pega, né, a grande questão da síndrome da impostora, você ainda assim não sente que você tá fazendo o suficiente, que você é uma grande farsa pra todo mundo ali. Total. Cara, uma coisa muito louca, que a Júlia mesmo fala muito comigo, a Júlia chega pra mim e diz assim, cara, você tem noção do quanto você é incrível? Você é muito braba, amiga, sei lá o quê. Ela começa a me elogiar, aí eu olho pra Júlia e eu digo assim, cara, você que é? Tipo, por que você tá falando isso de mim? Se você é muito melhor do que eu, por que você tá falando isso de mim? Gente, Júlia Tedesco. Júlia Tedesco. Temos episódio com ela aqui recentemente. Exato. E ela fala essas coisas e eu, amiga, por que você tá me elogiando se você é muito mais incrível do que eu? E ela fica, cara, não. E eu, às vezes, eu não consigo enxergar isso. Não que eu seja melhor do que a Júlia ou coisa assim. São duas mulheres incríveis. Incríveis, exato. Mas a Júlia é uma pessoa que eu acho que ela consegue lidar com mais leveza e eu não consigo tanto. Sagitariana, né? Ela é mais livre. E assim, eu me cobro demais. Eu me cobro, assim, além da conta. E é realmente isso que você falou. Parece que nunca é o suficiente. E a gente sempre fica pensando na próxima meta. Então, agora, eu acho que eu sofria mais com isso. Hoje em dia eu tô conseguindo equilibrar melhor os meus pratos. Eu acho que os 30 anos faz isso muito com a gente. Faz. Gente, o que é fazer 30 anos é maravilhoso. Eu tinha tanto medo e hoje em dia eu agradeço tanto. Porque é uma virada de chave fantástica que a gente aprende a equilibrar melhor porque a gente entende o que é essencial.
Sim. E a gente entende que se não deu certo agora, não significa que o sonho não vai dar certo. Ele só precisa de um tempo maior pra acontecer. Exatamente. Um Porque, preparo porque maior. não tem a linha de chegada ali. Exato. Entendeu? E você tem a vida inteira. A gente fica achando que acabou a vida aos 30. Tá começando. Sim. A vida tá começando aos 30, literalmente. Com certeza. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, com você. Você falou desse início dos 20, né? Essa coisa, essa pressão toda que a gente se coloca. E aí, no caso, depois disso, você também não teve uns 20 anos atípicos por conta do câncer. Eu descobri o câncer com 24 anos e é muito doido imaginar que dentro do hospital o que me salvou foi a minha síndrome da impostora, sabia? Como assim? Porque o que é que acontece? Eu precisava criar uma rotina dentro do hospital, porque senão eu ia entrar em parafuso ali dentro. Então, o que eu mais fazia era trabalhar. Então, eu criava um schedule mesmo, assim, uma agenda completamente controlada do que eu precisava entregar naquele dia de trabalho. E o trabalho não era para as outras pessoas, gente, porque eu nem fazia marca na época que eu tava hospitalizada, eu comecei a fazer depois. Mas era pra mim, do tipo, eu preciso gravar 2 vídeos por dia sobre isso daqui. Um vídeo pro YouTube, na época TikTok não bombava. Um vídeo pro YouTube e um corte pro Reels. Além disso, eu preciso também escrever um texto pra eu postar. Eu fazia isso internada com signo câncer. Mesmo? Eu sou aquariana, gente. Com ascendente em Áries, mas minha Vênus é em Capricórnio. Então é isso? E aí, isso, minha mãe ficava maluca. Ela dizia assim, você tem que se concentrar na sua saúde. Eu disse, se eu me concentrar na minha saúde, eu vou pirar. Então eu prefiro me concentrar no meu trabalho. E aí, pra mim, o trabalho era o que me livrava daquilo que eu tava vivendo. Porque eu tinha outra coisa pra fazer, eu tinha outro propósito. Exatamente, era o seu escape. Era você podendo ser você numa situação que parecia te tirar daquilo que você era. Exato. E às vezes os médicos entravam, porque pra quem não sabe, quando você tá em tratamento de leucemia, você tem que fazer hemogramas diários, os exames de sangue. E às vezes o médico entrava de manhã, as enfermeiras coletavam, saía o resultado e ele vinha dar o resultado pra gente, pra falar se ia precisar fazer algum tipo de reposição, de plaqueta, de hemácias, alguma coisa nesse sentido. E aí, às vezes, ele entrava e ele dizia assim, Duda, olha, eu vou te pedir hoje pra não sair da cama, porque você tá com 3.000 plaquetas, sei lá. 3.000 plaquetas, pra quem não sabe, é tipo zerada, porque o normal de um ser humano é 145.000. Tranquilo. Aí ele olhava e falava isso, só que, eu era muito nova, então eu não sentia os efeitos colaterais de estar com pouca plaqueta, porque existe um diferencial aí. Com certeza. Outro, além de eu ser muito nova, eu estava em um hospital particular, então eu tinha acesso a muitas medicações que amenizavam o sofrimento. Aí eu olhava pro médico e dizia assim, infelizmente não vai ter como eu respeitar isso daqui, ou então eu vou ter que trabalhar da cama gravando meus vídeos, tudo bem? E aí eu preciso que você traga uma mesinha pra eu colocar o meu tripé. Maravilhosa! Aí o médico ficava tão horrorizado que ele dizia, tá bom, vou pedir pro pessoal trazer uma mesinha pra você. Porque só tinha uma mesinha no andar e ele precisava ficar circulando com outros pacientes e tal. E aí eles traziam, eu passava o dia inteiro gravando com a mesinha, devolvia a mesinha. Cara, incrível. Era isso que eu fazia, maluquice, mas pra mim foi essencial. E eu sempre depositei muito a minha energia no meu trabalho. Pra mim sempre foi, o meu goal de vida era a minha vida profissional. Eu acho que durante muito tempo eu me preocupei muito com a minha vida amorosa, assim, até os meus 20 e poucos, 21 anos, 22 anos. E depois que eu acabei o meu último relacionamento, eu disse, cara, o que vai me sustentar na vida é a minha vida profissional. Sim. Assim, mesmo que eu não dê certo com algum parceiro, ou que eu não case, assim, eu sonho em casar, é uma coisa que eu desejo muito. Eu desejo muito que minha vida amorosa dê certo, 2025 é difícil pra mulher solteira, mas eu sabia que se a minha vida amorosa não funcionasse da maneira como eu acreditava, eu precisava ter meu trabalho bem estabelecido pra eu poder, sei lá, ser mãe solo, pra eu conseguir ter filhos. Claro, com certeza. Então, eu precisava da minha vida profissional antes da minha vida amorosa. Então, foi força total na minha vida profissional. Minha mãe sempre falava isso. Ela falou assim, filha, pode namorar, pode ter um namoradinho, pode ser que... Não dependa de outra pessoa, não dependa de homem. Seja... ela sempre falava isso, conhecimento ninguém te tira. Tipo, uma coisa que ninguém te tira.
Eu com certeza vivi a faculdade. Posso dizer que eu era diretora social. Entendeu? Bem sua cara. Pois é, na verdade, por algum motivo, eu não sei qual foi o surto, que me enfiaram como presidente do diretório acadêmico do meu curso. Só que aí é muita responsabilidade chata, né? Eu falei, ai, gente, então, me tira daqui, eu só queria organizar umas festinhas aí pra gente. E aí foi isso, virei diretora social, fazia os contatos lá, MC Bochecha, Anitta, tudo pra chopada, porque naquela época era barato, né? Era barato, a Anitta tocou na minha chupada também. Tipo, era barato ainda naquela época, galera. Então, assim, quem conseguiu, conseguiu. Parabéns pra nós, isso. entendeu? Então, assim, eu com certeza vivi muito esse lado, porém, eu tinha muito isso. Tipo, eu lembro que eu tinha uma coisa na minha cabeça, que eu precisava terminar a faculdade em 4 anos. Umas metas, assim, ninguém me mandou fazer isso. Eu não precisava, Amiga, mas eu falei, não, se eu comecei, eu tenho que terminar exatamente quando é pra terminar. E eu ainda enfiei um intercâmbio no meio disso, que por causa disso, quando eu voltei, eu tive que fazer, tipo, 9 matérias em um semestre. Não precisava. Mas eu falei, vou fazer com o estágio, não tem problema. Pra mim, o que não dorme. O que eu falava era que eu só aceitava se eu me formasse com o TCC 10. Você tem... Não precisava, né? Porque não precisa se formar com o TCC 10. Não, eu acho que nenhum lugar precisa se formar com o TCC 10. Mas pra mim, eu só ia me sentir inteligente o suficiente se eu me formasse com o TCC 10. Assim, se fosse 9.9 não podia. Eu me formei com o TCC 10. Mas sabe uma coisa que não é necessidade? Não é necessidade, porque você pira com essas coisas. E minha mãe, eu acho que minha mãe nem sabe quando eu tirei no TCC. Pra ela era importante eu estar formada. Exatamente. E pro meu pai, a felicidade dele era saber que não ia precisar mais pagar mensalidade. Amiga, eu nunca peguei meu diploma. Eu peguei, ele tá lá. Eu peguei logo em seguida, cara. Eu peguei logo em seguida. Era o que eu mais queria ver na minha frente. Eu vi que eu passei no TCC. Eu falei, então tá bom, beijo, gente. Me mudei pros Estados Unidos. Aí eu falei, pai, assina aí meu papel aí. Falando que eu tô formada. Meu pai que assinou. Se Deus quiser, tá tudo certo. Tá tudo lá, tá tudo lá. Se você me pedir uma prova de que eu me formei, não tenho. Não. Uma coisa que eu queria muito perguntar é se você teve algum momento marcante, pode ser até recentemente ou mais lá atrás, que você olhou pra uma situação e falou, meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. Sabe, aquele momento que você fala, que parece que você tá colocando um sapato muito maior que você pode calçar, mas por algum motivo alguém te delegou aquela responsabilidade e falou, não, a gente confia. Aí você fala, então tá bom. Aí você tem que botar aquela cara de tipo, sei super o que tô fazendo, relaxa, galera. E por dentro você tá assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como que isso aconteceu? Cara, eu direto. Eu acho que esse ano principalmente, direto. Esse ano, pra mim, eu não... Quer dizer, toda vez que eu falo, eu não sei o que é que aconteceu, a minha agência, a minha assessoria toda olha e diz assim, como você não sabe se a gente tá estruturando isso há 3 anos pra dar certo justamente no ano que está dando certo? Aí eu digo, é verdade, realmente vocês estão certos. Nossa, maravilhosos eles, hein? Não, a gente criou um planejamento de 3 anos, assim. A gente tem um planejamento estratégico anual, mas a gente criou um planejamento que era pra eu chegar onde eu estou, assim, desses 3 anos e completo exatamente agora, né? Que é quando eu completo 3 anos de agência, que é exatamente o que eu tô vivendo, que é essa fase mais como comunicadora. Então, aconteceu recentemente quando eu fui chamada pra fazer o comercial da Motorola. Ai, gente, era Motorola, Claro e Google. E na hora quando eu fui convidada, eu fiquei, gente, mas eu deveria estar fazendo isso? Aí minha assessora, pô, porque tu acha que tu não deveria? Aí eu, isso não é papel de atriz? Ela, e tu é o quê? Aí eu, atriz, né? Eu realmente sou formada nisso daqui, não é? É verdade, não me formei, lembrei Eu me formei nisso, ela. E comunicadora, e publicitária, e jornalista, e tudo. E aí eu, é verdade. Realmente, tipo, não faz sentido eu achar que eu não merecia estar aqui, porque eu mereço estar aqui. E aí foi muito engraçado, porque foi uma diária muito longa. Pra quem não sabe, quando você vai gravar comercial, principalmente quando é pra TV aberta, é muito longo, é uma diária muito longa, porque o frame do comercial tem 30 segundos na televisão, então precisa ser 30 segundos, assim, perfeitos. Então a gente grava takes muitas vezes, e eu sou acostumada, então foi uma diária de 18 horas de gravação. Caraca. E aí, quando a gente gravou o último take, o pessoal começou a bater palma, assim, eu olhei pra trás, era um chroma key, assim, devia ter uns 20 metros ele, era muito grande. Aí eu olhei pra aquilo ali, sabe que sentimento que me dá? Eu tava vendo até esses dias sobre salto quântico, não sei se você... Ai, gente, eu piro muito nisso. Eu piro muito nisso. E eu senti realmente como se a minha Duda de pequenininha, assim, sabe, tivesse imaginando isso.
E eu senti aquela paz no coração Aham. de tipo, caramba, deu certo. E muitas vezes eu acredito muito, gente, em salto quântico, em Eu física também. quântica. Eu acredito que muitas vezes quando você não desiste de algo, e por mais que as circunstâncias tentem te mostrar que, talvez esse não seja o caminho, é porque uma sua versão do futuro já Que tá já tá lá. já tá lá. Eu já falei isso aqui em outros episódios, mas esse apartamento que eu tô aqui agora, eu tenho certeza que foi isso. Porque desde 2011, que era quando eu tava fazendo faculdade aqui, eu passava de bicicleta Itaú, pelo calçadão, e eu ficava olhando os prédios e eu ficava muito imaginando eu morando em Ipanema. Era muito específico, né? Porque eu morava no Flamengo. E aí, em 2016, eu vim pra cá com o Steve, passeando, porque eu já tava morando nos Estados Unidos. A gente quebrado. Cara, a gente não tinha um tostão no bolso, mas eu falei, não, eu quero alugar um Airbnb em Ipanema e ficar lá, tipo, 3, 4 dias. E a gente alugou um pertíssimo de onde a gente tá, bem na esquina ali com Delírio Tropical, que é um restaurante aqui. E eu amei, e desde 2016, desde aquele momento, eu me imaginava morando nessa quadra, especificamente nessa quadra, e eu ia dormir pensando nisso. Eu me botava pra dormir, como se fosse uma historinha de Niná, imaginando isso. Cara, muito isso. Cara, é surreal. Quando eu peguei o endereço do apartamento, que inclusive eu só fui receber o endereço depois que eu aluguei, porque como era questão de Airbnb e tal, que eu fui ver qual era a quadra, cara, eu quase caí pra trás. Eu falei, gente, é real isso aqui? Tipo, eu passei os últimos, sei lá, quase 10 anos imaginando essa quadra específica. E tipo, não foi necessariamente porque eu busquei aqui. O apartamento me encontrou aqui. E eu também acho muito Mas isso. eu acredito muito em física quântica, nessas coisas, porque eu acho que uma versão sua já tá querendo aquilo. E muitas vezes as pessoas diziam, Duda, desiste, isso daí não vai dar certo, você já tá tanto tempo tentando ser atriz, você já tá tanto tempo se decepcionando com a profissão. E eu dizia, cara, eu sinto que em algum momento vai dar certo. E na hora que der certo, eu vou saber que deu certo. Na hora que eu olhei aquele chroma key, eu olhei, assim, pra Duda pequena e eu falei com ela, do tipo, não desiste, um dia você vai chegar lá. E é muito importante a gente fazer isso, nesses momentos que a gente tá passando por isso. Fala também não só com o seu eu do futuro, mas fala com o seu eu do passado também, pra acalmar as versões antigas. Sim. Porque é um acalento mesmo. Então, eu senti ali que eu tava acalentando aquela menina. Ontem, quando você fez... Ah, gente, by the way, tá? Não falei nada, mas assim, a querida aqui acabou de lançar um livro Isso. maravilhoso. Amiga, tá ali do lado o livro. Tá aqui do lado? Vamos fazer o jabá? Vamos! Tô louca pra ler minha próxima leitura, desde que você partiu. Um romance, uma comédia romântica. Que se passa em Paris. É muito gostosinho de ler, gente. Eu tô louca pra ler. Eu tô doida pra ir pra praia com ele, sabe? Ele é livro de praia, de você sentar e sentir, assim, um ar fresco. Amo. E aí, ontem foi o lançamento lá na Livraria Travessa. E eu cheguei, você tava lá falando já com um monte de gente, sentei ali de gaiato. E você falou um negócio que eu até falei hoje de manhã nos stories, porque realmente me marcou aquilo dali, de você ter falado. Quem tá realizando um sonho hoje não é a Duda de 23 anos que sonhava em ser famosa. É a Duda de 9, 10 anos que ficava lá brincando de peça de teatro com as primas. E o quanto é importante, e eu acho que quando a gente pensa nisso, isso é uma das táticas que eu tenho, inclusive, para lidar com a minha própria síndrome do impostor. De lembrar que esses são dons e coisas que eu queria e sonhava desde muito pequena. E eu achei isso super legal. Quando eu era pequena, eu achava que eu não tinha jeito para muitas coisas, mas a gente, quando é criança, a gente tem uma confiança um pouco maior na gente, muito, né? A gente não tem tantos medos quanto a gente tem agora adulto. Exatamente. Quando você recebeu o primeiro approach pra escrever esse livro, porque, sei lá, um livro de ficção, sabe? Tipo, que é uma coisa muito diferente. Eu acho que hoje em dia tem várias pessoas que escrevem livros... Autoajuda, ficção. O pessoal fica falando, Lu, escreve um livro. Eu fico assim, gente, eu quero, mas assim, tem que ver isso bem direitinho, porque eu não tô afim de escrever autoajuda. Então me admira muito uma pessoa que escreve um livro de ficção, especificamente. Tipo, tudo bem, muito bacana quem escreve não ficção, mas eu acho mais legal quem escreve ficção, porque eu acho mais criativo. E aí eu queria muito saber, assim, como que foi pra você essa questão de lidar, se você teve que lidar com essa síndrome de impostora logo que você começou a escrever, ou se foi, tipo, de resgatar já, tipo, não, eu sempre quis fazer isso, sempre existiu em mim, então bora.
É muito louco que quanto mais velho, você falou isso sobre a criança interior, né? Quando a gente é criança, a gente faz as coisas, a gente não pensa muito. Quando a Sim. gente é adolescente, a gente pensa menos ainda. E quando a gente tá naquele início da vida adulta, a gente tem mais vergonha do que medo. Aham. Eu tinha vergonha, às vezes, quando eu gravava meus vídeos e postava minhas coisas, dos meus amigos, mas eu não tinha medo, porque eu sabia que se não desse certo, tudo bem. Hoje em dia eu tenho medo do cancelamento, medo de falar alguma besteira. A gente começa a pensar mais, né? Uhum. E o primeiro livro que eu escrevi, eu fui sem medo, eu fui com vergonha, porque era uma história de não ficção, mas era uma ficção porque era baseado na minha vida, mas Sim. era uma historinha, não era uma autoajuda, era uma historinha. E aí eu publiquei, eu não pensei muito sobre ele. Quando eu comecei a escrever realmente coisas que vinham na minha cabeça, eu sempre ficava me comparando demais. Uhum. Do tipo, esse livro aqui não vai ser best-seller igual o da Colleen Hoover. Esse livro aqui não vai ser tão incrível quanto a da Jane Kennedy. Eu tô copiando a fulana de tal. Eu ficava... Não, e umas comparações suaves, entendeu? não, É tipo, só eu chegava assim, coisa- ai, gente, queria tanto fazer um livro de não ficção, mas, poxa, não vai ficar igual o da J.K. Rowling. Autora do Harry Exato. Potter. Não vai, não vai. E eu me comparava muito. E aí, pra esse livro, eu fui mais no fluxo, porque ele foi um livro encomendado, no sentido de me deram um briefing do que eles esperavam do livro. Cara, que doideira. Quando você falou isso ontem, eu fiquei assim, gente, não sabia nem que isso existia. Olha a Existe. inocência. Existe briefing encomendado de livros, porque o mercado publicitário, e isso me dá um pouco. Aí a gente vai entrar em várias pautas agora que eu acho muito importantes de tratar, porque é uma coisa que eu vejo muito em falta na internet. Quando a gente fala sobre redes sociais, sobre artistas, sobre personalidades da internet, a gente pensa muito numa coisa assim, tem que deixar ir no fluxo, tem que criar quando der vontade de criar e etc. E não. A gente precisa profissionalizar melhor a nossa profissão. Concordo. A gente precisa entender que você não pode se dar o luxo de, hoje eu estou com preguiça, então eu não vou gravar vídeos. Aham. Hoje sei lá o quê. Você tem que ter compromisso e planejamento. E quando eu recebi o briefing da questão do livro, eu entendi que é porque dentro do mercado publicitário estava existindo um gap, que seria um gap, uma fatia do mercado muito importante para leitores que queriam ver isso, que são leitores que gostam de comédia romântica, que gostam de moda, que normalmente são essas meninas que têm esse mercado dentro do nicho do TikTok, entendeu? E a gente tá vendo um mercado, apesar das pessoas falarem, ninguém mais lê livros, pelo contrário, as pessoas estão lendo muito livro agora. E principalmente os jovens da geração Z, que eles estão totalmente do tipo low profile, de não postar, Instagram, etc. Eles gostam muito de ler, eles gostam de livro físico. Livro físico, exato. Eles gostam do aesthetic do livro, eles acham vintage, uma coisa que é... Né? A minha cunhada querendo uma câmera vintage de aniversário. Aí o meu irmão foi lá e deu a minha câmera digital de 2009. Gente, eu nunca me senti tão velha. Me bota no museu. Exatamente. É exatamente isso. Então eles gostam dessa coisa vintage. Então eu entendo que existe uma fatia do mercado que está procurando por esse livro. E eu, como escritora, não posso chegar e ter a vaidade de dizer, tudo bem, eu não vou escrever esse livro porque agora eu tô mais afim de falar sobre, sei lá, um paciente terminal que recebeu um milagre porque eu tava vivendo isso naquela época. Sim. Não, eu tenho que ser racional de entender que existe essa fatia do mercado e a gente precisa escrever um livro sobre isso. Então, o que aconteceu eu trouxe vivências minhas, que eu acho que a gente, como artista, a gente tem que colocar nossa alma nas nossas criações, mas eu entendi que eu precisava seguir uma tendência de mercado. Então eu fui buscar referência, eu fui pegar livro de moda pra saber o que é que eu ia colocar no livro. Eu fui conversar e trocar a quatro mãos, porque um livro a gente escreve, mas a gente, apesar de ser o autor, existe um editor, existe um redator que vai ler esse livro, vai entender se tá tendo alguma quebra de passagem de tempo, se tá tendo alguma discordância ali dentro de personagem. A gente vai ter que traçar perfil de personagem, de personalidade de personagem. Que massa. Era um livro que, a princípio, muitas pessoas escrevem livros e, sei lá, um triângulo amoroso. Botam poucos personagens e concentra muito ali. O livro que eu escrevi, ele tem personagens que são muito densos, então eu precisava traçar o perfil de cada personagem. Então, assim, é artístico? Mas também tem uma parte que é mecânica. Técnica. E assim, o que eu sinto muitas vezes como criadora de conteúdo em geral, não só apenas de livro, mas de rede social, disso,
É que as pessoas, elas querem seguir só o flow. E, amor, você não pode seguir só o flow. Não. Você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que ter cabeça, inteligência pra entender o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim. Porque senão, você sempre vai ficar achando que foi sorte. Aham. E não tem nada pior pra síndrome do impostor disso, de achar porque... Que foi sorte. Exatamente, que é o que acontece com grande frequência. É. E que muitas das vezes, inclusive, te inibe de tentar coisas novas. Porque você fica assim, mas é que eu dei sorte dessa vez. Então, assim, melhor nem me mexer, nem sair daqui, porque eu consegui chegar até aqui por sorte. Então eu não vou fazer nada que me tire desse lugar. Eu já me vi fazendo isso várias vezes. Pode perceber que a maioria das pessoas que tem um hype é porque elas fizeram uma repetição muito bem feita. E elas merecem o hype. Só que o grande problema do hype é que você cair do hype é cruel. E aí você tem uma margem de hype muito forte, onde entra um booster de publicidade, de entrevistas e coisas. E depois você fica conhecido como fulano de tal. O menino que gravou o vídeo de não sei... Você não sabe nem o nome da pessoa. Porque essa pessoa não criou posicionamento, não criou marca. As pessoas, elas têm uma dificuldade. Elas conseguem criar conteúdos, elas conseguem criar o hype, mas elas não conseguem se manter. Eu nunca tive hype na minha vida. Na minha vida profissional, eu nunca tive assim... O que é ótimo, porque você cria conexão de verdade com as pessoas. Posicionamento e estratégia é muito mais importante do que... Eu vou falar uma coisa que é até, às vezes, duro de escutar, do que engajamento. Sim. As pessoas acham, mas fulano de tal tem não sei quantos milhões de seguidores. Você não tem nem 1 milhão, não tem 1 milhão no Instagram. Não tem nem 1 milhão ainda. E eu vejo mais publicidade, sim. Sim. É mais de entender que você tem comunidade acima do que, milhões de seguidores. Uma coisa que eu acho que deve acontecer com você, que eu sei que acontece comigo e que me dá muito essa síndrome do impostor, é que assim, no meu perfil, desde que eu comecei, também foi muito gradual, foi muito... Por muitos anos eu usava aquilo, o meu Instagram, como uma pequena comunidade, de uma pequena válvula para eu me comunicar com um grupo muito específico de meninas, enquanto eu passava por um processo muito difícil de transtorno alimentar, ou seja, era o nicho do nicho do nicho. Uhum. E aí eu fui melhorando, eu fui dividindo e tudo mais, aquele processo que eu tava passando, né, de tratamento, de recuperação. E aí eu fui trazendo outras questões e sempre falei muito sobre saúde mental, porque eu acho isso muito importante. Sempre me permiti ser vulnerável, porque eu percebi o quanto que isso ajudava outras pessoas, o quanto que eu gostaria de ter uma pessoa falando sobre as coisas que eu falava na internet. Só que aí o que acontece? Crescemos no Instagram, ótimo podcast, só que tem o outro lado, que é o lado que adora, por exemplo, esporte. Uhum. E aí você vai saber exatamente falando, porque nós duas dividimos esse amor pela corrida. Que aí eu sinto que eu crio uma desconexão, às vezes, com algumas pessoas que me inibe de crescer. Eu ficar mostrando esse meu lado de gostar de correr, gostar de pedalar e não sei o quê, eu acho que às vezes me previne de crescer tanto quanto eu poderia, mas eu não quero ser só a guru dos conselhos, porque, gente, não é só isso. E o esporte me ensina tanto sobre a vida, sobre mim mesma, sobre coragem. Quase 80% dos pensamentos que eu tenho vêm por conta dos meus esportes. Então, assim, não tem como desconectar uma coisa com a outra. Você sente isso quando você começou, até no geral, quando você começou a correr, quando você começou a nadar, você sentiu uma coisa de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que acontece? Quando eu comecei na internet, eu tinha algo muito nichado, que era que eu falava sobre relacionamentos amorosos. Mais especificamente, eu não falava sobre relacionamentos amorosos, eu falava sobre término de namoro. Porque era o que eu tava vivendo no momento, então eu só falava sobre isso e vida de solteira. Quando eu completei 24 anos e eu descobri o câncer, eu comecei a falar... Eu não vivia relacionamentos, então eu nem podia falar sobre relacionamentos. Eu comecei a falar muito sobre superação, sobre o câncer. Quando eu terminei o tratamento de câncer, eu comecei a falar sobre moda, porque eu tava querendo me vestir para o mundo, porque eu tava saindo de um período de reclusão muito forte. E muitas vezes as pessoas chegavam pra mim, e eu mesma tive isso durante um tempo, que era ficar... parece que eu tô sempre falando de outra coisa, por isso que eu não consigo crescer, porque eu sempre tô mudando. Eu não deveria ser só uma coisa, só um nicho, só... E aí os gurus vivem batendo na tecla de que você tem que ter um nicho muito bem especificado, que você só tem que falar para aquele tipo de público. E eu acho que isso funciona para algumas coisas. Funciona se você é um guru de financeiro. Sim, se você quer prestar um serviço específico através da sua página. Mas, assim... O meu perfil, o seu perfil,
é um perfil onde é um diário da nossa vida. E eu considero, e vendo tendências de mercado, que é uma coisa que eu tô sempre muito atenta também, o Instagram, atualmente, ele é um grande diário de LinkedIn, onde você vai publicar, enfim, as suas informações e como você se comunica ali. Todos nós somos comunicadores, ou prestando serviço, ou vendendo serviço. E eu entendi que dentro da minha comunidade, eu tenho algumas pastinhas fragmentadas ali. Tem a Duda escritora, onde ela entrega livros para aquelas pessoas. Tem a Duda corredora, onde a gente vai entregar a corrida para aquelas pessoas. Tem a Duda da moda, onde ela vai entregar. E eu acho que é uma vaidade e uma futilidade muito grande da nossa parte achar que a gente precisa agradar todo mundo e todo mundo precisa gostar de todos os nossos conteúdos. Sim. E se você achar e cair nessa coisa de, ai, porque quando eu falo de moda, meus vídeos dão 1 milhão de visualizações, mas aí quando eu falo sobre corrida, só dá 20 mil. E aí, ai, nossa, eu tenho que parar de falar sobre corrida. Não, porque o público que está ali assistindo a moda, ele gosta da moda, mas o público que está ali ouvindo você falar sobre corrida, ele gosta da corrida, ele é um potencial público para compras que vai fechar publicidade com você que está especificando aquilo ali. Então eu acho que é uma grande bobagem nossa. É claro que engajamento, gente, é muito importante, é muito relevante. É muito bom você ter um bom engajamento, mas é muito mais importante você ter senso de comunidade e propriedade para os assuntos que você domina. Isso faz o diferencial. Então, quando eu comecei a correr, é claro que era uma vontade minha, era uma tendência minha, porque eu queria me tornar mais saudável, eu queria um hobby novo. Mas como é que eu faço com que a corrida faça parte pro público que me assiste por conta da moda? É o look da corrida, então? Então a gente vai começar a mostrar o look da corrida e da natação e eu me arrumando pra isso. Porque essas pessoas, elas vão ter a moda delas. Sim. E outras pessoas vão ver a superação da menina que tinha câncer. Então a gente acaba que... Sabe, eu não sei se vocês já viram, eu esqueci o nome, porque eu sou péssima em matemática. Aqueles círculos que são 3 círculos. E Sei. aqui no meio, Onde todo mundo se encontra. Onde todo mundo se encontra. Existem conteúdos onde vai ser só para um público, existem conteúdos que vai ser para outro público, e existem conteúdos onde vão concentrar ambos os públicos. E a gente precisa perder a nossa vaidade de achar que a gente tem que fazer o conteúdo servir para todo mundo, porque não vai. Isso serve pra vida. Independente de você criar conteúdo ou não, isso pra mim é um conselho que eu acho que bate pra qualquer coisa. É de você desapegar da vaidade de achar que todo mundo tem que gostar de todas as suas versões. Porque você tem várias versões suas na sua vida. Ninguém é só uma coisa. Você é o seu avatar do trabalho, você é o seu avatar com a sua família, com os seus hobbies, com as suas amigas. E, cara, não tem como. Tem um episódio que eu falo como ser eu mesma. E eu falo sobre autenticidade. E uma das coisas que eu falei no episódio foi: você ser autêntica não significa que você vai ser a mesma com todo mundo em todos os ambientes, porque não existe isso. Exato. E tudo bem as pessoas não gostarem de todas essas versões, sabe? O que importa. Eu tenho amigas minhas que estão cagando que eu vou fazer uma maratona. E tá tudo bem. Tá ótimo. E pra você é super relevante e importante. E eu acho que quando a gente vai crescendo, eu tive muito essa crise quando eu tinha 26 anos, que eu ficava assim, ai, mas eu não sou mais o câncer, mas eu também não sou tão referência na moda, o que é que eu sou? Você é você. A forma como você se comunica é muito mais importante do que somente aquilo que você tem pra entregar ali de engajamento. E outra, gente, as pessoas não estão mais na pandemia. Seus vídeos vão ter menos visualizações porque ninguém tá sentado o dia inteiro assistindo vídeo. Então, assim, na pandemia, muita gente estourou porque a gente não estava fazendo nada. Hoje em dia não é assim que funciona, entendeu? Com certeza. Então a gente tem que perder um pouco desse negócio de tipo, antes meus stories davam... Eu converso muito isso com as minhas amigas, porque antes meus stories davam 100 mil visualizações, agora estão dando 30 mil. Amor, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão no bar, as pessoas estão vivendo. Estamos em outro tempo, estamos em outro momento, as pessoas não estão sentadas em casa assistindo seus stories. E assim, esse conteúdo flopou? Flopou mesmo ou você só tá achando que flopou porque ele não correspondeu à expectativa que você criou sobre o conteúdo? Exatamente. Eu tenho outras 2 perguntas em relação a síndrome do impostor em outros 2 campos, além da carreira, né, e de criação de conteúdo. Nos esportes, tá? Tipo assim, você sente isso correndo ou hoje em dia tá mais tranquilo? Ou você sentiu em algum momento? No começo eu sentia muito. Porque quando eu comecei a correr... Gente, eu era péssima. Meu pace era tipo 8,40.
2 dias úteis. 2 dias úteis, exato. E aí eu era péssima. E aí eu ficava vendo o pace da galera, tipo, 4, 5. E eu ficava, gente, como é que esse povo corre tão rápido? Adivinha, amor, eles correm há 5 anos, você começou ontem. Porque corrida tá na moda agora, mas as pessoas correm antes disso. As pessoas correm desde os tempos das cavernas. Exato. Então, assim, tem uma galera que tá aí, ó. Há mais tempo do que nós. E aí eu ficava, gente, esse povo corre muito mais rápido do que eu, que loucura. Aí eu me fraturei. Eu tive uma fratura na corrida, tipo, sei lá, eu tava 3 meses correndo, eu tive uma fratura correndo 8 km. E aí, Fratura por estresse? fratura por estresse. É porque o povo acha que é só botar um tênis e sair correndo um monte de quilômetros, não entende que existe um processo de biomecânica pro seu corpo Exato. aprender a aguentar o impacto daquele esporte. E aí eu passei, tipo, sei lá, 4 meses sem correr. E aí eu percebi que pra mim não importava se eu corria rápido ou devagar. O que importava era eu correr. Aham. Me fez tão mal ficar sem correr. Eu fiquei tão triste que eu disse, quando eu voltar, eu preciso ir pouquinho a pouquinho. Uhum. Gente, demorou 1 ano pra eu chegar no pace 5,56. E ela está maravilhosa, Hoje tá? em dia eu corro Amiga, nesse pace, 5,56. E corre bem, corre Corro bem, tranquila. tranquila. Já tô correndo distâncias maiores. Por exemplo, eu corro 5,56 quando eu tenho que fazer 5, 7 quilômetros. Mas esses dias eu fui correr 12 km. Eu fiz em 6,20. Maravilhosa. Porque pra mim é ainda o que dá. E assim, Gente, mas isso é rápido, Isso tá? é Eu só rápido. queria dizer que isso é rápido. Ela tá falando, não sei o que, é rápido, tá? mas, A maioria não sustenta isso. mas eu ficava tipo, ai, eu preciso correr rápido porque eu tenho que correr igual essas meninas. Não precisa. Aí o pessoal, quando eu comecei a correr distâncias maiores, 12 km e tal, e aí, não vai se inscrever na meia? Não. Porque se eu começar a me inscrever na meia, eu vou colocar uma pira na minha cabeça Aham. de que eu preciso completar a meia em tanto tempo, de que eu preciso isso. E eu quero curtir o processo, Cara, eu é quero me tão divertir legal ainda. curtir. Exatamente. Eu fiquei muito nessa de, tipo, ai, será que início desse ano, se você vê o meu vision board, não tem nada de corrida nele. Nada, porque eu não tinha nenhuma meta pra esse ano e eu Uhum. não queria fazer maratona. Simplesmente porque, sei lá, foi uma coisa do tipo, eu quero guardar esse Pokémonzinho aqui pra chegar depois disso, de ir aproveitando o processo e tal, mas enfim, acabou que meu treinador conseguiu me coagir, me convencer, ele falou, você tá pronto, e de fato, agora num ciclo de Sim. maratona, eu sinto que eu Mas, Lu, estava há pronta. quanto tempo você tá correndo? Desde 2020, na rua desde 2020. Ou seja, 5 anos. Tem gente que começa a correr ano passado e quer se inscrever na maratona. Eu acho um grande surto. Eu também acho. Desculpa, o corpo é seu, você que vai se quebrar, a vaidade é sua. Gente, eu tô aqui, ó, depois daqui é fisioterapia. Mas às vezes as pessoas querem influenciar os outros dizendo que é possível e não é possível. É possível se você não tem mais nada pra fazer na sua vida. Exatamente. Aí você vive em função disso. Mas, por exemplo, se eu quisesse participar de uma meia maratona agora, eu teria que abrir mão de alguns trabalhos. Assim, essa Que não coisa vale de a eu ficar pena. viajando o tempo todo não ia rolar. Gente, porque- e tem que abrir mão mesmo. Então, É assim, pra surreal. que eu vou abrir mão agora? Deixa pra ano que vem. Ano que vem eu consigo abrir mão. Pra mim vai Aham. ser mais relevante eu abrir mão ano que vem. Esse ano não. Então, assim, eu escutei essa frase uns dias de uma seguidora que eu tava falando sobre os pratinhos e os equilíbrios da vida. Ela disse assim, Duda, na vida a gente tem os pratos de plástico, a gente tem os pratos de vidro. O que você pode deixar cair são os pratos de plástico, porque eles não vão quebrar. Os de vidro, se você deixar quebrar, vai ser pior. Então, assim, E pra consertar. Gente, diva. diva. E aí, Nossa, na hora... ela alugou um triplex na minha cabeça. E aí, na hora que ela falou isso, eu, cara, assim, o que é importante pra mim agora? Por exemplo, minha irmã vai correr a meia maratona aqui no Rio. Eu não vou. Ela disse assim, ai, vamos correr junto. Eu disse, cara, eu não consigo. Amanhã eu tô viajando pra São Paulo. Depois que eu passar 2 dias em São Paulo, eu tô indo pra Fortaleza porque eu não consegui passar Dia das Mães com a minha mãe, eu não consegui passar Páscoa com meus pais. Porque eu tava nas duas coisas trabalhando e viajando a trabalho. Então, eu disse, não, pra mim é importante, depois de São Paulo, eu ir pra Fortaleza. Em Fortaleza, se eu quiser correr, eu tenho que acordar 4h40 da manhã, porque lá é muito quente. Então, assim, é uma dinâmica que pra mim, no momento, não funciona, não faz sentido. Então, eu vou ter que abrir mão agora. Não é que eu tô deixando o prato da corrida cair no chão. Não. Mas o da meia maratona, Ele é de um plástico. Ele vai ficar aqui. O da corrida, ele tá aqui sambando, porque pra mim é importante. Sim. Mas o da meia maratona, ele é de plástico. Deixa ele ali no chão, já ele transforma vidro. E Gente, pronto. diva ela, muito diva boa. você. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar é na vida amorosa. Ah, tá. Questão de se você sente que existe essa coisa de síndrome de impostor
em relacionamento ou conhecendo pessoas ou... Demais. Minhas amigas olham pra mim, a Júlia, ela só falta me pegar e me botar numa cadeira elétrica, que ela diz assim, por que você beija tanto cara feio? E assim, eu sou muito fã dos caras feios. Ah, não, mas... amiga. Ah, não. mas sabe, Eu não tenho, nunca fui. eu sei disso. Mas sabe o que é? Porque eu nunca me acho ou tão bonito o suficiente pro cara. É muito podre isso, gente. E eu sei disso que é podre. E eu começo agora a externalizar mais pra eu começar a ouvir as loucuras que eu falo. É. Porque antes ficava só guardado Pode dentro de comentar aqui, mim. tá, gente, nesse episódio Aí eu maluca. Mas eu tô no mesmo patamar dele. E eu acho que beleza não é a questão. Claro. Porque assim, você pode ficar com um cara horroroso, mas ele ser incrível. Mas eu tô falando até da beleza interna, às vezes, Sim, tá? é um feio. Feio, é uma pessoa ruim. E às vezes eu ficava, ai não, mas é porque eu tenho um negócio que às vezes eu não percebo. Os caras me admiram muito, não só pela minha história de vida, tipo, do câncer e etc. Eu ia muito perguntar isso, como é que é a postura deles em relação a Eles você ficam, como profissional? Você acha eles que ficam talvez eles se sintam assustados, acuados. Obrigada, era essa Demais, palavra. demais. E eu já ouvi isso da boca de caras de falarem. Tenho certeza. E aí eu fico, irmão, mas por quê? Mas eu acho que é exatamente isso. Há alguns anos atrás, o mercado publicitário e influenciadores, as pessoas... mercado de homens. O mercado publicitário, eu sempre vou puxar pro trabalho, mas de influenciadoras, as pessoas não tinham noção de quanto a gente ganhava. Hoje em dia as pessoas têm um pouco de noção de quanto a gente ganha, e as pessoas têm noção de que, assim, cara, às vezes um combo de stories meu é o que o cara ganhou no mês, entendeu? Isso é foda pra um cara, porque o que é que a sociedade exige de um cara? A Jeep sempre fala isso pra mim, que ele seja viril, ou seja, que ele seja bom no sexo e tal, e que ele seja, que ele ganhe dinheiro pra sustentar aquele relacionamento ali. E aí, pra um cara que ele sabe, porque ele não é burro, que a mulher que ele tá saindo, que é a blogueirinha lá, ganha mais, muito mais, provavelmente. ele fica assustado. Ainda por cima, a blogueirinha aí passou por um câncer, quase morreu, é transplantada, deu a volta por cima, hoje em dia tá super bem, é corredora, consegue administrar, se dá bem com a família, etc. Inteligente, escreve livros. Aí eles começam a me enaltecer, eu digo assim, mas eu sou só normal. Mas pra eles é muita coisa, é uma bagagem muito grande, que eu não tenho noção dessa bagagem. Eu mesma não tenho noção, e eles colocam pressão. E aí, às vezes, eu acho que eles mesmos se sabotam. Eu já tive caras que eles mesmos sabotaram o nosso relacionamento porque eles não se sentiam à minha altura. Porque não dá conta. Porque não dá conta. Então, assim, é muito frustrante isso. E aí, às vezes, eu acabo me diminuindo no relacionamento, achando que, ai, mas eu preciso me diminuir pra ele se sentir melhor. E aí, agora, eu não faço mais isso. Eu fazia isso até ano passado. Mas 2025, mas meu foi uma amor... coisa que minha terapeuta, ela começou a conversar comigo, ela disse assim, não há necessidade, Duda. Tá tudo bem. Não precisa, óbvio. você não precisa disso. E como 2025 tá sendo um ano que eu tô muito voltada, assim, pro meu lado profissional, às vezes eu já recebi comentário em vídeo, você tá desesperada pra namorar. Se eu tivesse desesperada, eu estaria com qualquer um. Isso é uma coisa que eu e a Júlia, a gente conversou muito no episódio dela. Que é isso. Ela falou assim, não é que eu tô solteira, assim, porque não existe nenhum homem. Até existe. Eu até poderia estar namorando. Mas aí eu estaria aceitando menos do que eu tô afim de aceitar. Eu estou, sim, procurando um relacionamento. Eu acho muito feio que as pessoas vivem falando, ai, olha, quando você menos procura é que você acha. Pra tudo na nossa vida, a gente tem que ser intencional. Eu também acho. Eu também acho. Ai, a gente tem que ser intencional no trabalho, a gente tem que ser intencional nos estudos, mas pra vida amorosa a gente tem que ficar, ai, não tô procurando. É óbvio que eu tô procurando. É óbvio. Mas eu não vou deixar qualquer pessoa entrar na minha vida sendo qualquer um. Então, quando eu percebo que essa pessoa tá atrapalhando, sei lá, minha vida profissional, minha relação com a minha família, ou qualquer coisa do tipo, não é a pessoa pra mim. Com certeza. E por isso que eu tô solteira até hoje. Porque eu procuro relacionamentos, mas relacionamentos que encaixem. Por isso que eu ainda não tive um relacionamento sério. Porque pra mim é mais conveniente eu ficar ali ficando e perceber que na ficada já foi um lixo. Então eu nem vou evoluir pra eu sinto então que o que tá rolando aqui é que existia uma síndrome da impostora, mas que hoje em dia você ela tá muito bem. Ela tá muito bem. Ela foi curada. Graças a Deus. Ela foi curada. A terapia ajuda muito. E assim, meninas, cara, foca na vida profissional de vocês. Porque é muito doido isso, tá? Abrindo aqui, minha amiga, porque eu sinto que o seu episódio sempre é mais mulher assistindo do que homem. Sim, e eu acho que nenhum contatinho meu vai ouvir isso. Agora que eu tô 100% focada na minha vida profissional e eu não estou tendo tempo pra encaixar um homem na minha vida, na minha agenda, tipo, não dá.
eu tô recebendo muito mais convite pra sair. Eu tô recebendo muito mais mensagem dos caras. Porque, literalmente, você começa a perceber que... O que é que acontece? Eu começo a ficar com o cara, eu fico obcecada. Aí eu sinto que eu preciso dar muita atenção pra ele. E agora que eu não estou tendo tempo, o universo não está contribuindo pra eu dar tempo, eu percebo que as coisas estão sendo mais fluidas. Mais fluidas. E então eu não tô olhando pra o cara e já pensando que eu vou casar com ele. Eu tô tipo assim, uma hora eu vou te encaixar na minha agenda e a gente vai ter um esse date. prato de plástico aqui. Talvez um dia você vire vidro, mas por enquanto você é plástico. Fica aqui. Exato. E aí, assim, às vezes a gente vai ter um date, aí depois dá um tempo, e aí vai ter o date de novo, porque eu achava que quando eu saí a primeira vez com o cara, eu tenho que manter ele ali no meu círculo, pra eu não perder ele de vista, porque ele é muito bom pra mim. Eu lembro disso, até ano passado a gente conversou. Amiga, esse ano eu estou em uma nova era. Não, mas você tá mesmo, a sua energia tá diferente. Eu estou em uma nova era, completamente numa nova era. É os 30 anos. É os 30 anos. É os 30 anos. Eles são revolucionários. Gente, ninguém me dava moral quando eu falava isso, porque eu fui, tipo, uma das primeiras, assim, do meu ciclo a fazer 30 e falar, gente, eu não sei, acontece alguma... Não sei, sabe? As estrelas explicam, o universo explica, porque... É exatamente não isso. É que, tipo, os problemas acabem, que todas as suas inseguranças acabam, muito pelo contrário, você começa a criar novas e são outras preocupações, mas é essa certeza de, tipo, o mundo não vai acabar. Se isso aqui não der certo, eu já sobrevivi a coisas piores antes, a gente consegue se reinventar, é uma paz de saber assim, não gostou de mim, isso me parece um grande problema seu, entendeu? Então, assim, a gente sente as coisas também, a gente continua sentindo coisas, mas eu sinto que a gente sente com mais calma. Sim, totalmente isso. Eu acho que é muito isso. Antes de a gente terminar, eu quero muito te perguntar, se você pudesse mandar um áudio no WhatsApp pra sua versão de 5 anos atrás, que tava se sentindo insegura e tal, o que você diria pra ela? Caramba, eu tava, tipo assim, saindo do transplante. Eu ia falar que todos os sonhos e além iriam se realizar. E eu acho muito doido, porque em 2020 eu era uma menina que eu tinha 25 anos e eu sentia como se eu precisasse resolver tudo até os 30. E aí eu queria, assim, tantas coisas. E eu achava que as coisas que eu queria naquela época eram as que precisavam. E muitas das coisas que eu queria naquela época não se realizaram. E ainda bem que não se realizaram, porque não era o que você queria. Era o que você projetava mediante a sociedade. E hoje em dia, você conquistou coisas que realmente o seu eu de criança queria. A gente perde muito as nossas referências quando a gente vai ficando mais velho. A gente acha que a gente quer coisas que, na verdade, não fazem parte da gente. Então, assim, olha pra sua criança interior. É ela que você tem que escutar. Não é a sua versão com 20 anos, porque a sua versão com 20 anos tá contaminada, juro pra você. Sim, ela tá contaminada de comparação. Comparação, internet, tudo. etc. Olha pra sua versão criança. Porque eu realizei os meus sonhos de criança, que eram sonhos que pra mim eu nem sabia que eu queria tanto. Porque eu esqueci eles no meio do caminho, fiquei muito fissurada nas ideias que eu queria com 25. Sim, eu tenho a sensação, eu até falei sobre isso no podcast ano passado, se eu não me engano, mas eu tenho a sensação que o meu eu de 30 anos, ele é a versão que fez as pazes com a minha versão de 13, sabe? Tipo, a gente se deu as mãos ali, sabe? Isso é muito isso, é um reencontro com aquela Lu ali que eu achava desengonçada, que eu achava que, tipo, botava vários defeitos de insegurança ali, mas que na verdade ela era muito, muito ótima, ela era muito ela. Sim. Sabe? E é isso, ela vai se perdendo dela com referências que não são nossas, né? Amiga, se você acreditasse que com 25 anos eu falava que eu queria fazer Fashion Week, você acha que tem alguma coisa a ver comigo ficar assistir? Desculpa, eu acho o máximo. Como comunicadora, eu acho o máximo. Mas pra mim é muito mais legal ir pra um Met Gala, filmar os bastidores. É muito mais legal fazer uma publicidade com a Motorola. Então, assim, a gente perde muitas referências porque a gente vê todo mundo fazendo, a gente acha que a gente precisa fazer também. Sim. E não precisa. Você não precisa fazer tudo que os outros estão fazendo. Na verdade, a maioria das coisas você não precisa fazer. Concordo. E aí, eu sempre dou uma perguntinha para as meninas pegarem um caderno, uma caneta, e aí elas escrevem uma pergunta para elas escreverem. Eu acho que desse episódio, uma boa pergunta, um bom exercício seria fazer a mesma coisa. Escrever uma carta pra você mesma de 5 anos atrás, contando todas as coisas super legais e diferentes, e até as não legais que aconteceram agora, sabe? Sim. Isso é um exercício que eu adoro fazer. Tipo, eu gosto muito de fazer
no final do ano, contando pra Lu do início do Aham, ano, sabe? sim. Tipo, Eu adoro Exato, fazer isso. então eu acho porque dá que- uma paz no coração. é isso. Pega seu papel, pega sua caneta e escreve aí o que você diria para o seu eu de 5 anos atrás. Amiga, eu amei. Eu amei podia também. escutar você falando pra sempre. Eu tô aqui, tipo, eu não tinha nem que falar, eu só ficava assim, aham. Aquela gente que vai tem ter que- síndrome da impostora fala assim, você gostou mesmo? Sério? A gente vai ter que gravar de novo outras coisas. Outras porque, coisas, várias. gente, Eu moro pertinho, gente, É então posso isso. vir. ainda trouxe vários Jungles. eletrólitos pra desidratar daqui. Pra graças a Deus. maratonista. A maratonista merece. Ai, aguentando por um fio. Amiga, eu amei. Muito Eu amei obrigada. também. Vende seu peixe aí pra galera que... Gente, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, comprarem meus livros, me acompanharem. Qual que é o arroba pra eles saberem? Arroba Duda Riedel, pra vocês acompanharem tudo. Se vocês gostam da Lu, a Lu é minha amiga, a gente se dá bem. Então acho que vocês vão se dar bem Eu com acho isso que também. rola muito um overlap aí de audiência, com total. certeza. A gente sempre acaba se dando bem. Quem quiser encontrar a gente, vai pro Galeto Leblon. É isso, a gente vai estar lá. Domingo, a gente tá lá. Segue aí, comenta o que vocês acharam do episódio, manda pra sua amiga que também sofre de síndrome de impostora ou que quer aprender mais sobre vida de rede social e como crescer em rede social. A gente falou tanta coisa aqui maravilhosa. Eu Eu amei. Muito obrigada. Até a próxima semana. Beijo, Luz. Beijo! Tchau.